Posso ler? 1 Crônicas 21, verso 1 em diante. E Satanás se levantou contra Israel e induziu Davi a contar o povo de Israel. Verso 2. Disse, pois, Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide e contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o resultado para que eu saiba o número deles, dos habitantes, das pessoas. Verso 3. E disse Joabe: multiplique o Senhor Jeová a seu povo 100 vezes mais do que ele é. Mas, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que então o meu senhor requer isto? Porque há de incorroer em culpa sobre Israel? Verso 4. Mas a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e Joabe partiu e passou por todo Israel e chegou até Jerusalém. Verso 5. E Joabe deu a soma do povo que contara a Davi, e todos os filhos de Israel eram 1.100.000 homens, os que portavam espadas, e de Judá eram 470.000 homens que portavam espadas. Verso 6. Mas os filhos de Levi e de Benjamim não contou, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Vamos orar, deixa a Bíblia aberta. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nessa noite. Senhor, dá entendimento, dá compreensão, fala conosco mediante, Senhor, a este texto, Senhor, a esta revelação, a esse ocorrido, Pai, na vida do rei Davi, Senhor, e também do seu servo Joabe, Pai, que haja revelação, que haja graça e haja poder. Fala conosco, Pai, ministra sobre nós, usa minha vida como servo teu, como ministro do Evangelho. Eu não venho falar de mim, mas falo da tua palavra. Então, Pai, que o Senhor tome a tua igreja para que eles aprendam a palavra e que eles saiam daqui, Senhor, praticando aquilo que eles aprenderem nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Toma o vosso assento. Presta atenção. É uma mensagem poderosa. Como eu disse, vou falar de família, porque estou falando de um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem escolhido de Deus. Quando foi escolhido, era um jovem. Davi, um jovem da casa de Jessé. Mas logo ele vai constituir família. Mais na frente ele vai se casar e vai constituir família, ter esposa e ter filhos. Amém? Então, devemos entender que essa mensagem podemos trazer algo que Deus possa nos revelar sobre a vida deste servo de Deus, que talvez nós também podemos tomar como exemplo. Algo que nós podemos tomar como exemplo para nossas vidas. Aleluia. Então aqui aonde nós lemos, Davi, um guerreiro. Davi era um guerreiro, Davi era um soldado, além de ser rei, era um homem que lutava juntamente com o exército dele, o exército a qual ele tinha como rei de Israel. Ele tinha um exército sobre o comando dele, aleluia, um exército que Deus havia dado a ele, porque Deus, quando escolhe um homem, aleluia, ele capacita esse homem. Então não tinha como Davi sozinho conquistar para Deus todo aquilo que
foi conquistado, todas as terras, todas as posses que Deus um dia, aleluia, prometeu a Abraão, prometeu a Isaac e a Jacó. Agora Deus, através da vida de Davi, aleluia, um guerreiro, um soldado, um rei, um valente do Senhor, que lutava, que pelejava, que ia à frente do seu exército, como rei, como líder, como comandante, e conquistando terras, conquistando posses, e levando Israel, levando o povo de Deus, levando Judá, levando Israel, levando aquele povo, aquela, aleluia, vitória que somente Deus podia trazer. Somente Deus podia dar as vitórias, porque um homem sozinho, Davi sozinho, jamais iria vencer os inimigos. Talvez você queira também já se espelhar aqui em Davi. Eu digo para você, não tente lutar sozinho. Davi venceu porque tinha a direção de Deus. Davi venceu porque tinha homens com ele, porque tinha pessoas com ele, porque estava aliançado com as coisas de Deus. Então Deus preparava, aleluia, homens valentes para estar com ele. Então, se você quer vencer, Deus vai preparar pessoas para estar ao seu lado e te ajudar a vencer as batalhas dessa vida. As batalhas que você vai travar no dia a dia, você vai precisar de ajuda. Aleluia. Então Davi havia vencido muitas guerras. Muitas, irmãos. Davi estava conquistando territórios. E quanto mais Davi conquistava, quanto mais Davi vencia, mais o povo de Israel crescia em números de pessoas, porque muitos territórios aonde era conquistado, amém? Além das batalhas, das lutas, das guerras, tinha os despojos de guerra, aquilo que era conquistado na guerra. Quando um povo vencia o outro, tinha as conquistas. O primeiro alvo das conquistas de Davi eram as terras a qual eles iam avançando e conquistando. Então ele conquistou, antes do seu filho Salomão na frente, Davi foi o que conquistou as terras para Deus. As terras que Deus prometeu aos seus filhos, Davi foi o que mais conquistou terras para Deus, lutando como rei e lutando à frente do exército, e sendo ungido de Deus, usado por Deus. Amém? Mas o que eu quero que você entenda, que então, além deles conquistar o primeiro objetivo, que eram as terras, eles também conquistavam despojos, e ainda mais, exércitos inimigos se rendiam a Davi, se entregavam, porque numa batalha, quando eles eram derrotados, para eles não morrer, eles tinham que se render, e se rendendo, eles passavam a servir agora a Davi. Passaram a fazer parte agora do povo de Deus. Amém? Então, a nação, o povo ia aumentando, com os próprios filhos de Israel e com ainda homens, mulheres, jovens e crianças que eles iam incorporando ao povo, porque quando os povos eram vencidos, eles se entregavam para não morrer e passavam a servir ao rei. Então, os homens que eram de guerra agora passavam a lutar ao lado de Davi, em favor a Davi nas guerras, depois de ser derrotados. Pastor, mas muitos morriam, sim, morria muitos homens. Mas os que sobravam e queriam viver, tinham que se render ao rei vencedor, para não morrer, e servir com lealdade. Amém? Mas vamos então entender. E agora aqui o que acontece? Davi então resolve fazer o censo. O censo é a contagem do povo. Algum tempo atrás, se você mora aqui, você deve se lembrar que o IBGE passou contando Jardinópolis. Um censo do governo, não lembro se era o Lula, se era a Dilma na época, passaram aqui contando as pessoas de todas as casas. É o censo
para contar quantas pessoas tem no Brasil inteiro. E Davi resolve então fazer um censo, uma contagem do povo de Deus, uma contagem do povo, porque ele agora viu que era grande o número dos seus homens, dos seus soldados, dos seus exércitos, das suas conquistas, e ele resolve fazer o censo. Mas então vamos para dentro da Bíblia agora. Isso aqui era só uma introdução. Vamos lá no verso 1. Vou pregar dentro da palavra. 1 Crônicas 21, verso 1. E Satanás se levantou contra Israel e induziu Davi a contar o povo de Israel. A sua está escrito Satanás ou o diabo? Satanás? Adversário. Satanás é o adversário, o diabo. O que, pastor? Um homem usado por Deus nas guerras? Satanás o levou, o induziu contra Israel. Satanás induziu o rei Davi. Está escrito aí ou não? Quem está acompanhando a Bíblia vai ver que está. Verso 1. 1 Crônicas 21, verso 1. E Satanás se levantou. Irmão, sempre Satanás vai se levantar. Sempre. Então aqui Satanás se levantou. E ele sempre vai se levantar, não só contra Davi, mas eu sei que ele vai também se levantar contra a sua vida. Amém? Então ouça e entenda. Da mesma forma que Satanás aqui se levantou contra Davi. Davi é servo de Deus? É. Mas Davi é muito mais do que servo. Davi é guerreiro? É. Davi é soldado? É. Davi é muito mais. Davi é rei. Davi é rei de Israel. Aleluia. Davi agora está no comando do exército de Deus. Deus está no céu, aleluia, no controle. E Deus deixa quem na terra? Deixa alguém no controle do seu povo. E esse homem é Davi. Davi está no controle do povo. Davi está cuidando do povo. Mas ele não pode cuidar do jeito que ele quer. Não é do jeito que Davi quer, é do jeito que Deus quer. Satanás se levantou contra Israel. Satanás então vai se levantar contra Israel. E Satanás se levantou várias vezes, com vários exércitos inimigos, para lutar contra Davi. E sempre que Satanás levantava um exército e vinha contra Davi, perdia a batalha, perdia a guerra. Então Satanás falou, não está dando dessa forma. Lutando contra Davi, Davi tem o Deus de Israel com ele. Ele sempre vence as batalhas. Eu vou usar uma estratégia diferente. Eu vou usar o próprio Davi contra Deus. Então Satanás agora não ia guerrear contra o povo de Israel, contra Davi, mas Satanás vai usar o próprio Davi contra Israel. Mas como pode isso? Porque Satanás é estrategista. Ele viu que não deu de um jeito, ele vai agir de outro. Se ele vê que ele não consegue te vencer em algo na sua vida, se ele não te pega na cachaça, se ele não te pega na bebida, ele te pega em outra área, na prostituição. Se ele não te pega na prostituição, ele te pega na bebida, na droga. Se ele não te pega na droga, ele te pega no roubo. Se ele não te pega naquilo, ele vai te pegar em outro pecado. Se ele não consegue de uma forma, ele vai no seu ponto fraco. Então Satanás induziu Davi a contar o povo de Israel. Pastor, mas está errado Davi contar o povo? Davi fazer o censo? Está errado? Talvez você fale, não deve estar errado. Mas está errado por um motivo que está errado. Pastor, qual motivo é esse? É o motivo que todos nós deveríamos fazer. Davi perguntou para Deus se Deus pediu para ele contar o povo. O povo é de Davi ou o povo é de Deus? Será que
porque estão lutando por Israel, estão lutando pelo rei Davi. O povo de Israel, os guerreiros, as pessoas, eles são de Davi ou são de Deus? Esse povo que está aqui dentro da igreja, é de alguém ou é de Deus? É do pastor Marco esse povo aqui? Não, é de Deus. Você está aqui, você é de Deus. Você não é meu. Você não é propriedade minha. Aleluia. Você está aqui porque você é filho de Deus. Eu também sou. Então vocês não são do líder. Vocês são de Deus. Vocês fazem parte do reino de Deus. E o povo não era de Davi. Então Davi tinha que ter consultado primeiro a Deus. Deus, é do agrado do Senhor que eu venha contar o seu povo. Deus, eu posso contar o seu povo. Eu senti um desejo de contar o povo, para saber o quanto a gente tem de pessoas ao nosso lado. Davi não fez isso. Davi tomou uma atitude sem consultar a Deus. E eu digo, é assim na vida de muitas pessoas aqui. Você faz as coisas sem consultar a Deus. Você toma decisão, você toma atitude, você não vai em Deus, você não vai para oração, você não vai para o jejum, você não vai na Bíblia ler para tomar uma atitude. Você vai, toma decisão e quer colocar em prática dentro da sua casa, da sua família. Ah, mas a família é minha. Mas antes dela ser sua, ela é de Deus. Ah, a família é minha. Antes de ser sua, ela é de Deus. Porque dele, por ele e para ele. Tudo é de Deus, irmãos. Estou respirando um ar aqui. Deus está me emprestando o ar aqui para respirar. Se Deus tirar o oxigênio, nós morremos. É de Deus o ar. Ah, pastor, mas é as árvores, é a fotossíntese, é as árvores. Mas de quem que é as árvores? Você plantou alguma árvore aí? Ah, eu plantei uma árvore, mas são milhares no mundo inteiro fazendo a fotossíntese. Algumas são plantadas, outras nasceu natural. Tudo que é natural, não é natural. Foi Deus quem criou, que formou, que fez. E Deus manifesta assim. Então Davi resolveu contar o povo, sem permissão de Deus. Por que Davi resolveu contar o povo? Porque Satanás induziu Davi. Como que Satanás induz alguém? Pastor, explica para mim. Se Davi é um homem de Deus, se Davi é um servo de Deus, cadê os servos de Deus aqui? Só os servos de Deus, né? Pastor, explica para mim. Explica aí como que é que Satanás induziu esse homem cheio do Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Como pode? Satanás induziu Davi a contar ao povo. Satanás usou do pecado. Pastor, qual o pecado? Me fala. Soberba, orgulho. Perigoso isso. Davi não caiu no cigarro, na bebida, na droga, na prostituição. Ele vai cair ainda, tá? Mas não caiu. Amém? Mas vamos lá. Esquece esse ponto aí. Mas vamos até aqui. Aqui ele vai cair na soberba e no orgulho. Aqui é antes dele prostituir, antes dele adulterar, desculpa. Antes dele adulterar. Então ele não tinha caído em pecado nenhum. Agora cresceu nele o quê? Soberba, orgulho. Porque tinha conquistado muito. Estava crescendo muito o povo. E Davi começou a achar, né, é porque eu estou aqui. É porque eu sou o Davi, eu sou o rei. Mas não era nada disso. Não era nada disso. Depois eu vou explicar por quê. Depois eu vou explicar por que não era nada disso. Porque lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 11, o Senhor havia profetizado, falado, né? O Senhor falou. O Senhor já tinha falado para quem? Abraão. A sua geração vai ser multiplicada como a areia do mar, como as estrelas do céu. Deus já tinha prometido a Abraão que iria multiplicar a nação de Israel. Davi nem era vivo quando Deus prometeu essa grande multiplicação, que o povo ia crescer. Deus já tinha falado lá atrás.
Essa promessa é para Abraão, que a geração, que aleluia, os filhos de Abraão seriam muitos, seriam como a areia do mar, seriam como estrelas do céu. Então Davi está achando, é porque eu estou aqui lutando, estou guerreando, estou vencendo. Não, é por causa de Deus, irmãos. Deus já sabia que o povo ia crescer. Então Davi, eu quero contar para ver o quanto nós conquistou. Deus não mandou ele contar. Amém? Entender? Não faça nada sem a ordem de Deus, sem a vontade de Deus. Principalmente quem está aqui, né? Debaixo da autoridade de Deus. Quem serve a Deus. Davi servia a Deus. Vamos continuar. Disse, pois, Davi a Joabe. Verso 2. Disse, pois, Davi a Joabe e aos principais do povo, e aos príncipes do povo, os príncipes, os líderes das tribos que estavam com Davi. Amém? Ide, contai a Israel, desde Beerseba, cidade, até a cidade de Dan, trazei-me o resultado para que eu saiba o número deles. Então Davi pediu para Joabe e os príncipes do povo sair por todas as cidades contando o povo. Quem era Joabe? Quem era Joabe aqui que Davi pediu? Comandante do exército de Davi. Quando eu disse que Davi é rei comandante, porque Davi é rei, ele que comanda. Mas abaixo de Davi é Joabe, comandante dos exércitos de Davi. Joabe é abaixo de Davi, ele é comandante dos exércitos. Então, quando Davi quer passar uma instrução, Davi fala para Joabe. Joabe é líder, também homem valente, homem de guerra. Amém? Além disso, Joabe é filho de uma irmã de Davi. É sobrinho de Davi. Davi é tio de Joabe, rei de Israel, e Joabe comandante do exército. Tá. Então Davi dá ordem a este homem que ele saia junto com os principais, que ele leve os exércitos, alguns dos homens dos exércitos, vai contando, conta todo o povo. Aleluia. Verso 3, Joabe vai responder a Davi. E disse Joabe: multiplique o Senhor Jeová ao seu povo 100 vezes mais do que ele é. Mas, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Ele falou: Davi, que o Senhor multiplique 100 vezes mais os homens que você tem, que o Senhor multiplique, que os homens realmente cresçam, né, para o Senhor, mas não são todos seus servos. Para que precisa contar? Ele achou meio estranha essa contagem. Ele achou tipo assim, não precisa contar, porque quanto mais Deus multiplicar, melhor. São todos servos do Senhor. São todos servos do Senhor. Não se preocupa com números não, Davi. Não se preocupa com contagem não, porque você conta e esse povo cresce muito rápido. Esse povo vai multiplicar muito. Você conta hoje e amanhã esse povo já cresceu mais. Eu acho que não deveria ser contado. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele não disse assim, eu concordo. Ele não disse concordo. Ele, não são todos servos do Senhor? Para que contar? Ele disse mais ou menos isso. Vamos lá, vou continuar. Parte B do verso 3. Por que então o meu Senhor requer isto? Por que o meu Senhor quer contar os soldados, quer contar o povo? Por que o meu Senhor quer isso? Joabe se referindo a Davi como Senhor, tá? Não é Joabe se referindo a Deus. Joabe com reverência. Por que o meu Senhor? O meu Senhor aqui é o rei, Davi. Joabe está com reverência ao rei. Por que meu rei? Por que meu rei, meu Senhor? Por que isso?
Por que agora você quer contar o povo? Quem foi que colocou no coração de Davi? Satanás. Joabe já está duvidando disso. Por que isso? Foi Satanás que pôs no coração de Davi. Joabe já não testificou. Joabe já não foi muito afim disso. Joabe é comandante do exército de Davi. Davi serve ao Senhor dos exércitos. Joabe também. Joabe também serve a Deus. É um servo de Deus. Não é um Davi. É um pequeno servo. É um comandante, é um guerreiro. Mas serve a Deus da mesma forma que Davi serve. Ele não testificou, ele não achou muito legal o que Davi queria fazer. Sem contar, que Davi não pediu conselho de ninguém antes. Todo rei tem conselheiros. Davi não levantou conselho para orar, para buscar em Deus se ia contar o povo ou não. E Joabe achou meio estranho. Mas vamos ver o que acontece mais. Por que então, parte B do verso 3, por que então, meu Senhor, requer isto? Por que há de incorrer em culpa sobre Israel? O Senhor já havia determinado que o povo ia crescer. Joabe sabe disso. Davi sabe também, mas deve ter esquecido. Às vezes a gente sabe das coisas e esquece. Joabe sabia que existia essa promessa para Israel, que o povo iria crescer. Essa promessa foi para Abraão, Isaque e Jacó, que a descendência iria crescer. Então Joabe fala, o povo vai realmente crescer, vai crescer demais, mas não acho que não precisa contar o povo. Não sei por que ele quer isso. Amém? Vamos continuar. Verso 4. 1 Crônicas 21, verso 4. Mas a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. A palavra de Davi, do rei, prevaleceu. A palavra do rei vale muito mais do que a palavra de Joabe. Joabe tentou argumentar. Eu acho que não precisa fazer isso, Davi. Mas a palavra de Davi é a que vale. Não, eu quero que conta, vai e conta. E Joabe vai obedecer à vontade do rei. Está aí no verso 4. Não é isso? Verso 4. Mas a palavra do rei Davi prevaleceu contra Joabe. E Joabe partiu, ele foi e passou por todo Israel até Jerusalém, contando o povo. É claro que Joabe não contou sozinho. Joabe não contou o povo sozinho. Joabe é líder do exército. Então ele levou homens de guerra também, soldados, foram por todo o território de Israel, por todas as terras conquistadas, todas as terras que Davi havia conquistado, todas as terras que eram agora de Israel, da nação de Israel, foi contada. Ele saiu contando o povo. Joabe e seus homens, no caso, homens de Davi, obedeceu a ordem do rei, mesmo que ele não estava concordando. Às vezes a gente não concorda com algo, mas nós temos que obedecer a hierarquia. Davi está acima de Joabe. Então Joabe, pela hierarquia, ele não vai desobedecer uma ordem do rei. Ele não concordou, ele argumentou, mas ele vai obedecer à vontade do rei. Mas vamos prosseguir. Então ele contou, verso 5, 1 Crônicas 21, verso 5. E Joabe deu a soma do povo que contara a Davi. Ele foi, contou e voltou a Davi. Ele foi, contou a soma do povo que contara a Davi. E todos os filhos de Israel eram 1.100.000 homens. Muita gente, irmãos? 1.100.000
1.100.000 homens. Para você entender, só os homens, a contagem aqui que ele traz a contagem geral de mulheres e crianças, mas a Bíblia não relata a contagem geral. Ele traz a contagem geral, mas só de homens, soldados que portavam espadas para a guerra, tinha 1.100.000. Isso no reino, numa parte do reino de Jerusalém. Vamos continuar. Os que portavam espada, era 1.100.000 homens que portavam espada, e de Judá, amém? Eram 470.000 homens que portavam espada. 1.100.000 e mais 470.000 homens. Dá mais de 1,5 milhão de homens guerreiros. Vai beirar 1.600.000 homens guerreiros. Olha o tanto de soldados que Davi tinha. Amém? E o que acontece então? Foi contado. Trouxe a contagem. Verso 6. Mas os filhos de Levi e de Benjamim, das tribos, lembra? Lembra das tribos? Os filhos de Levi e de Benjamim, Joabe não contou, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Ele começou a contar, mas ele traz uma contagem, mas ele não terminou de contar. Porque antes dele terminar, ele se sentiu mal. O que Davi está fazendo é abominável. Está escrito aí? Ele foi, obedeceu. Mas imagina o tempo que esse homem gastou para contar, os dias, os meses. Quando ele estava quase terminando, dentro dele falou: isso que Davi está fazendo não vem de Deus, isso é abominável. Eu não vou terminar essa contagem. Deixou 2 tribos, deixou uma parte sem contar. Não deu tempo de Joabe terminar a contagem. Pastor, por quê? O Senhor dos Exércitos se irou contra Davi. Enquanto Joabe contava o povo, Deus lá no céu se irava contra Davi. Meu Deus. Davi é servo, Davi é homem, Davi é pai de família, Davi é rei de Israel, mas antes disso Davi é homem, como eu e como você. Ele é um homem, um servo de Deus, e aqui tem homens e mulheres que servem a Deus. A Bíblia vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus está irado com Davi. Pastor, o que você quer dizer? Deus não faz acepção de pessoas. Davi não é queridinho de Deus. Davi é igual a todos. Deus está irado com Davi. Não é porque ele é rei, não é porque ele está à frente, que Deus não vai se irar contra uma atitude errada que ele fez. Então eu estou aqui, você está aqui. E quando você cometer algo, quando você fazer algo que desagrada a Deus, cuidado, para Deus não se irar contra a sua vida. Porque Davi é segundo o coração de Deus. Davi era servo, Davi era homem, Davi era rei, Davi era escolhido, Davi era cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, Deus se irou contra uma atitude errada que Davi fez. Pastor, o que você está dizendo? Deus se ira quando eu e quando você peca. Se nós errarmos, se nós pecarmos, se nós desobedecer a Deus, Deus vê e Deus se ira. Deus não vai deixar que você prossiga com isso. Deus vai pôr um fim. Então Deus se irou. E Joabe nem terminou de contar o povo, porque testificou do Espírito que Davi estava fazendo algo abominável.
E antes dele terminar, eu não vou terminar. Ele obedeceu, mas ao mesmo tempo ele falou, não tem como. Tem coisa errada aí. Satanás entrou no coração de Davi com soberba e orgulho. Não é isso? Aleluia. Vamos continuar dentro da Bíblia para você entender. Verso 7. Verso 7. 1 Crônicas 21, 7. E isso desagradou a Deus, pelo qual feriu a Israel. Verso 8. E Davi disse a Deus: pequei gravemente contra ti ao fazer isto. Deus agora resolve ferir a Israel, seu povo. Israel é o povo. E Davi agora vai reconhecer: meu Deus, o que eu fiz? Pastor, mas não é tão grave, é só um censo, é só uma contagem. Sem a ordem de Deus? Não é grave, pastor? É muito grave. Quando estamos debaixo das mãos poderosas de Deus, quando entregamos nossa vida para Deus, não podemos fazer nada fora, contra a vontade de Deus. Temos que fazer somente a vontade de Deus. Satanás entrou aqui, trouxe orgulho a Davi, e Davi então resolve fazer algo que Deus não pediu. Pastor, eu quero fazer isso. Deus pediu para você fazer? Pastor, eu quero fazer isso na casa de Deus. Deus pediu para você fazer? Faça. Se Deus não pediu, não faça nada que Deus não pediu. Cuidado, cuidado. Porque Davi achou que estava fazendo bem. Davi achou que contando o povo, nossa, quantos homens eu tenho. Nós estamos agora tão fortes. Quem vai vencer? Quem vai nos vencer agora? Nós temos aí 1.600.000 homens. Não é a quantia que fazia Davi vencer, era Deus. Se Davi fosse com 300, ele vencia. Não é assim que aconteceu? Não precisa de 1.600.000 homens, só precisa de Deus para vencer uma guerra. Aleluia! Quando Deus levava Israel à vitória, não era por força dos braços humanos, não era por quantidade humana, mas quando Israel vencia, era porque Deus estava com o povo. Não importa a quantidade, o que importa para você vencer é se Deus está na guerra com você. Você vence sozinho com Deus, mas com 10.000, com 100.000, sem Deus você não vence. Você pode estar com uma multidão ao seu lado, sem Deus você não vence. Você pode estar sozinho com Deus, e com Deus você vence. Aleluia! Mais forte é um homem com Deus do que um exército sem Deus. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Então não importa, irmãos, Deus não precisa de mim. Não. É eu que preciso de Deus. Tá, igreja? Você precisa de Deus. Deus não precisa de você. Quem precisava de Deus é Davi, o exército. Mas Deus não precisava do exército para vencer. Se Deus quisesse, Ele enviava um só anjo do céu, como Ele sempre fazia. Um só anjo venceria. Não precisa de 1.600.000 homens. Então não adianta ter orgulho. Eu faço, eu posso, eu vou, eu conquisto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu venço, eu sou forte, eu sou valente. Será? Tem Deus com você? Quem sabe por que Deus escolheu Davi? 3 qualidades Davi tinha. 3. Para Deus escolher Davi quando ele era jovem.
Lá antes dele enfrentar o Golias. Lá antes dele enfrentar Golias, Deus escolheu ele. Por quê, pastor? Porque ele era temente a Deus, corajoso e destemido. 3 qualidades só. Você precisa ter 2 dessas. Se você tiver só uma, é pouco. Davi tem 3 qualidades. Eu não tenho as 3 qualidades de Davi. Davi era temente a Deus, corajoso e destemido. Eu preciso ter 2 dessas qualidades. A primeira, temer a Deus. Quem é crente precisa. Corajoso e destemido, escolhe uma para você ter. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Davi, quando precisou lutar com o urso, ele foi lá e lutou. Quando precisou lutar com o leão, ele foi destemido e corajoso. Então não é só temer a Deus, eu preciso ter mais qualidade. Pelo menos 2 das 3 de Davi. Mas vamos lá. Mas agora o pastor Davi está falhando aí. Está fazendo coisa que Deus não pediu. Está fazendo coisa que desagrada a Deus. É isso mesmo. Por isso que essa mensagem é para mim e para você. Às vezes a gente estamos na igreja, estamos tão bem na igreja, mas cuidado para não fazer coisa que desagrada a Deus. Cuidado para não fazer igual Davi. Serve a Deus. Sou escolhido, eu tenho o Espírito Santo. Davi tinha tudo isso. Espírito Santo, homem temente a Deus, homem segundo o coração de Deus, mas era homem como eu, como você, tinha falhas. E aqui Davi falhou feio. Aqui Davi falhou feio. Pastor, mas não parece, foi só uma contagem. Eu preciso prosseguir, senão não vai dar tempo de eu acabar. Vou prosseguir. Não é isso? Verso 8. E Davi disse a Deus, como, pastor? Se ajoelhou, foi para oração. Davi se ajoelhou e disse para Deus em oração: pequei gravemente contra ti ao fazer isso, mas agora rogo-te que me perdoes o meu pecado, o pecado do teu servo, porque eu cometi insanamente. O que é insanamente? Insano seria um louco. Então ele vai falar: eu fiz algo sem pensar, eu fiz uma loucura. Mas Davi não era louco, mas ele está dizendo: eu fiz algo insanamente, eu fiz uma loucura, eu fiz algo sem pensar, tomei uma atitude, Satanás entrou no coração, Satanás inflamou, falou no ouvido, lançou uma seta, Satanás pôs orgulho, pôs soberba. Eu achei que ninguém ia nos vencer porque nós tínhamos muitos homens ao nosso lado na guerra. Estava muito inchado, muito soberbo agora, depois de tantas vitórias. Pode, pastor, um homem simples, humilde, um dia assim, ensoberbecer? A soberba entrar? Pode acontecer com qualquer um. Se a soberba pegou Davi, pode pegar qualquer um de nós. Amém? Então Davi reconhece, insanamente, eu estava fora da minha consciência, mas o diabo, lá nós lemos no início que o diabo tentou, inflamou. Irmãos, é o que o diabo faz. Alguém está lá, em cima de um prédio, em cima de uma ponte. Eu vou me jogar, eu vou me matar. Quem que você acha que vai aparecer lá para te ajudar você acabar de se suicidar? O diabo. Sobe em cima de um prédio, sobe numa ponte, fica lá: eu vou me matar, vou me jogar. O diabo vai lá na sua cabeça e fala: se joga mesmo, se mata mesmo, pula mesmo. O diabo quer a sua alma no inferno. O diabo aparece. Pastor, mas Deus também não pode aparecer? Pode. Deus pode enviar alguém lá. Deus pode até entrar na mente da pessoa também com a palavra do Espírito Santo? Pode. Mas o diabo com certeza vai estar lá. E muitas das vezes as pessoas dão ouvido ao diabo e tiram a própria vida, porque o diabo inflamou algo para a pessoa se matar. Então o diabo aqui inflamou Davi. A Bíblia está dizendo, não sou eu, viu, irmãos?
Eu li lá no verso 1. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que o diabo inflamou Davi, intentou Davi, levou Davi à soberba. Pastor, soberba, orgulho, pecado. Pecado é de Deus? Pecado não é de Deus. Pecado, quem age no pecado é o diabo. Quem age no pecado é o diabo. Tudo Deus criou. Mas o pecado, irmãos, quem age nele é o diabo, não é Deus. Amém? Deus não participa do pecado. O diabo sim participa. O diabo participa, ele vai até o fim com a pessoa no pecado. Amém? Preciso continuar para acabar. E o Senhor Jeová respondeu a Gade, o vidente de Davi, dizendo. Então agora Davi vai consultar. A sua Bíblia fala o quê? Vidente ou vidente? Pastor, mas vidente não é coisa do mundo aí? Vai lá consultar um vidente? Deixa eu te explicar. Vidente é quem tem a visão. Quem tem visão é um vidente. Vidente, ele tem uma visão de Deus, do além, de coisas espirituais. A Bíblia usa a palavra vidente. Mas por que o diabo também usa a palavra vidente? Porque o diabo copia de Deus. Quando você fala assim, eu vou lá numa vidente, ler carta, ler a mão, é vidente, é copiado. Vidente significa ter visão de Deus, mas o vidente aqui, eu poderia colocar ele como um profeta, mas ele não é profeta, ele é vidente. É um homem que tinha visão de Deus. Ele não era bem específico um profeta, ele era um vidente. Deus usava esse Gade só em visões, só isso. Ele não pregava, ele não falava nada. Ele só tinha visão e ia lá e passava a visão. Tinha visão e ia lá e passava a visão. Então Davi tinha esse vidente, um homem de Deus que tinha visão, Gade. Então o que aconteceu? Gade vai ter uma revelação. Verso 10, 1 Crônicas 21, verso 10. Vai e fala a Davi, dizendo-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas para que eu te faça. Está escrito aí? Davi errou, Davi pecou. O servo de Deus, o vidente, vai falar: Davi, Deus mandou te falar algo, Deus me revelou algo, vem cá, Davi. Deus mandou você escolher 3 coisas. Uma delas você tem que escolher. Mas o que é isso? Tudo que você plantar, você vai colher. Davi plantou pecado, soberba, orgulho. Davi descontraiu a vontade de Deus, fez a vontade própria. Tudo que o homem fazer, vai ter uma consequência, um preço. Já veio o preço de Davi. Davi, escolhe 3 coisas. É um castigo que Deus já mandou já para você, Davi. Nem tinha acabado de contar o povo. Deus já usou o vidente, o Gade. Davi, escolhe 3 coisas. Verso 11. Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor Jeová, escolhe o que quiseres. Verso 12. O vidente vai falar o que Deus passou para ele. 3 anos de fome sobre a terra. 3 meses fugindo dos inimigos e sendo alcançado pela espada dos inimigos, ou pela espada do Senhor, isto é, ou 3 dias de peste na terra. Um desses 3 castigos: 3 anos de fome, 3 meses perseguido, ou 3 dias de peste sobre a terra. Quem percebeu que foi diminuindo? Fome é 3 anos. Para ele ficar fugindo dos inimigos, os inimigos com a espada para tirar a vida dele, são 3 meses. E a praga, Deus vai mandar uma praga sobre Israel, sobre a nação de Israel. São só 3 dias. Escolhe, mas escolhe bem, Davi, porque Deus vai te castigar por você ter desobedecido a Deus. Qual você escolheria? Amém? O que você escolheria?
Davi deve ter pensado, 3 anos, pode ser que morre todo mundo. Ninguém. Quantos dias você fica sem comer, irmãos? Uma semana? Um mês? Davi deve ter pensado, 3 anos sem comida, não vai sobrar ninguém. Vai morrer a nação inteira. Não posso escolher 3 anos, porque 3 anos vai morrer o povo inteiro, não vai sobrar ninguém. Então vamos para o segundo. 3 meses com a espada atrás de mim, os inimigos me afligindo, e se não for o inimigo, é o próprio Deus, eu vou morrer. Aí Davi pensou nele. 3 meses, a espada do inimigo, 3 meses correndo de espada, 3 meses, 90 dias, o inimigo tentando te matar, e podendo te matar, ou Deus também pesando a mão com a espada. Eu vou morrer, acho que ele pensou. Eu vou morrer. Essa é difícil, eu não quero morrer. Davi não queria morrer. Alguém aqui quer morrer? Então ele falou, a última, né? A última, 3 dias de praga, só 3 dias, uma praga aí por 3 dias. Ele pensou nas pragas do Egito, já tinha acontecido. Lembra das 10 pragas? Pode ser 3 dias, pode ser, é uma praga em 3 dias. Quem sabe Deus pega leve? Deus não falou a praga, Deus falou que é uma praga, uma maldição, algo vai acontecer. Amém? Olha só. 3 dias de peste na terra, peste, praga, uma maldição de Deus na terra. Foi a que Davi achou mais fácil. É essa que eu vou escolher. É só 3 dias, passou, acabou. Parece a melhor, mas eu vou te falar a verdade. Pastor, qual que é a melhor? Nenhuma. Castigo aqui nenhum é bom. Todos é difícil aqui. Então ele tem que escolher um. Ele escolheu o que ele achou menos. Menos prejudicial. Tá, 3 dias. Vamos lá, 3 dias. Vamos continuar? Não é isso? 3 dias de peste na terra. Enquanto o anjo do Senhor faz estragos em todos os confins de Israel. Considera, pois que resposta hei de dar a quem me enviou. Sabe o que Gad falou aqui? Davi, pensa bem antes de escolher. 3 dias de peste, o Senhor vai mandar o anjo dele. Pensa bem, viu? Tá. Não vai ser fácil, nenhuma das 3. Pensa bem antes de escolher. Verso 13. Davi vai responder. 1 Crônicas 21:13. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor Jeová, porque grande é a sua misericórdia, e não caia eu nas mãos do homem. Vocês entenderam o que Davi respondeu? É melhor cair na mão de Deus do que dos meus inimigos. Davi falou: é melhor eu me entregar nas mãos de Deus do que nas mãos do inimigo, porque o inimigo pode não poupar minha vida e me matar. Então Davi nunca ia escolher 3 meses de espada. Ele não ia escolher 3 meses de espada. E ele não ia escolher 3 anos de fome, porque 3 anos morre todo mundo. Então ele falou: é melhor escolher o Senhor mandar o anjo dele, porque Deus é Deus de misericórdia. Quem sabe ele poupa a gente. Quem sabe a misericórdia de Deus, ele pega leve conosco. Davi imaginou na misericórdia. É melhor cair na mão de Deus do que na mão dos inimigos. Entenderam? Vou te dar um exemplo. É melhor você na mão de Deus ou você na mão do diabo? É difícil também das duas formas. Na mão de Deus, ninguém te salva. Se você cair na mão de Deus, ninguém te tira. Se Deus está irado e Deus quiser, Ele te extermina. Acabou. Horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. É horrível, o escritor de Hebreus diz. Mas só que cair na mão do diabo, pastor, o diabo vai me matar. Na mão do diabo, Deus pode ir lá e te tirar. Deus pode ir lá e te arrancar da mão do diabo. O diabo quer te matar.
mas ele só vai te matar se Deus permitir. O diabo vai arrancar minha garganta. Quem dá a última palavra é Deus. Se Deus deixar, ele te mata. Se Deus não deixar, então, pastor, é difícil dos dois jeitos. Na mão do diabo, Deus pode me livrar. Na mão de Deus, é o que aconteceu com Davi. Ele escolheu o anjo do Senhor. Deus, 3 dias, manda o anjo, faz o que tu quiseres. Deus é Deus de misericórdia. E Deus envia o anjo. Deus envia o anjo na terra. Esse anjo, quem já viu um arranha-céu? O que é um arranha-céu? Um prédio. Não é um prédio igual esse aí de Jardinópolis, não. Arranha-céu significa que é um prédio muito alto. Muito alto, um arranha-céu. E Davi, depois que Deus ia mandar o anjo para castigar a terra, Davi se vestiu de pano de saco, se humilhou e vestiu também o povo. Davi foi para se humilhar, se arrepender, pano de saco, oração, humilhação. E quando Davi estava, não dentro do palácio, mas lá fora, ajoelhado no pó, na terra, no pó, Davi viu o anjo. E o anjo era do tamanho de um arranha-céu. Davi, quando viu o anjo, ele viu o anjo pisando na terra e quase tocando o céu. O anjo do Senhor era gigantesco. E quando o anjo erguia a espada e passava a espada, as pessoas iam morrendo na cidade. A nação ia morrendo. O anjo levantava e ia morrendo. E o anjo levantava, Davi se desesperou. Aí eu creio que Davi virou criança, Davi chorou, Davi rolou, Davi gritou, implorou. E Deus lá do céu, pá! Davi começou a espernear, Davi virou criança. Davi ficou desesperado, falou, o anjo vai matar todo mundo. Cada espadada que o anjo passa, vai morrendo tudo, está acabando com tudo, está destruindo tudo. Davi desesperou, gritou alto, Deus lá do céu, para! Deus mandou o anjo parar, porque não ia sobrar ninguém. Só 3 dias, pastor, só, mas... Fica de pé, vou terminar com você de pé. Aí Davi se desesperou. Não, Senhor! Como que Davi convenceu a Deus de não continuar com a praga? Davi falou assim para Deus, não castiga o povo, foi eu quem pequei. Deus, se tiver que morrer aqui, vai ter que ser eu. Não castiga o povo, castiga a mim. Foi onde Deus mandou o anjo parar, porque Davi realmente se arrependeu, disse para Deus castigar ele, não o povo. Mas eu te falo, nesse dia, 70.000 israelitas morreram, 70.000 pessoas, por causa do pecado de Davi, 70.000 pessoas inocentes, porque o pecado foi de Davi. Pastor, mas morreram mesmo? Morreram, o anjo passava a espada, mas Deus não, morreu, irmãos, 70.000 mortes. E se Davi não implora, cada passada de espada ia morrendo gente. Mas deu uma espadada para lá, deu uma para cá, já 70. E se ele continuou 3 dias passando a espada, ia morrer todo mundo também. Vocês estão entendendo? Esse é o Deus que é poderoso. Pastor, Davi entrou no céu? Sim, Davi vai estar lá, tá? Para você entender. Deus é bom mesmo, Deus é misericordioso mesmo. Mas o que eu quero explicar? Não brinca com Deus. Serve a Deus sério. Essa palavra é para a igreja, tá? Para crente. Serve a Deus sério. Porque nós ouvimos falar aqui que o Senhor está voltando, e Ele está mesmo. Ele está mesmo voltando em breve. Se Ele não voltar, amanhã pode ser o seu dia, pode ser o meu dia de morrer. E quando chegar o seu dia, é Jesus voltando para você. Quando a gente morre, Jesus volta para cada um de nós. Você deve conhecer alguém que já morreu, Jesus já voltou para essa pessoa. Só juízo agora para ela.
Só juízo. Morreu, juízo. Então, se Jesus não volta, ou se você morre, precisa estar na presença de Deus. Davi sobreviveu, se arrependeu, continuou vivendo, continuou pecando, continuou se arrependendo, continuou lutando, até que um dia ele morreu e ainda faz parte dos heróis da fé. É um homem que vai estar no céu, tá? Não falo isso porque eu não vou vir aqui falar que Davi não vai estar no céu, porque vai. Jesus veio da descendência de Davi, tá? Nenhuma condenação há para quem serve a Deus. Davi servia a Deus. Ele errou, mas ele se arrependeu. Arrependimento vale, pastor? Vale. O que vale é se arrepender, amém? Eu quero orar.